Efésios 4, 27 é bem curtinho, estão lembrados? Não deis lugar ao diabo. Ok? Vamos orar então? Senhor, é um momento muito sublime, um momento em que abrimos a Tua Palavra. E ao abrir a Tua Palavra, não nos permita, Senhor, acrescentar ou tirar, mas sim ser fiel àquilo que o Senhor tem como propósito à Tua igreja nos dias de hoje. Ajuda-nos para isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de entrar propriamente no estudo de hoje, só relembrando que do capítulo 1 de Efésios até o capítulo 4, versículo 16, é toda uma palavra do apóstolo Paulo mostrando a graça. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele chega no capítulo 2, quando nós éramos ainda estranhos, né, separados de Deus. Ele, por seu amor, por sua misericórdia, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 2, verso 10, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. No capítulo 3, ele fala então que dos dois povos ele fez um, ou seja, tanto judeus quanto gentios são participantes agora da família de Deus. Então, até o 4,16 é todo um trabalho de conscientizar a igreja de como nós somos agraciados pela própria graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 17, então, que ele começa algumas observações, que nós já fizemos isso, inclusive, trabalhando aqui alguns domingos. Por exemplo, no 17 a orientação é: não andeis mais como andam os gentios, né? Enfim, no outro estudo, no 27 que nós estamos trabalhando, vem a questão não deis lugar ao diabo. No verso 30, não entristeçais o Espírito Santo. No 5:11 ele vai mostrar: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Então, tudo ele vai agora passando orientações. Quando ele chega no 5:22 até o 6, versículo 9, ele vai falar sobre os deveres domésticos. Ele ensina o marido, a mulher, os filhos, os pais, os servos e os senhores. Então, uma orientação para cada autoridade, para cada pessoa que há necessidade de andar conforme o caminho do Senhor. Do 10 ao 24, que é o capítulo 6, então, nós trabalhamos um estudo específico sobre a questão que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, enfim. As armas que nós temos é a palavra de Deus, é a oração, é o escudo da fé, enfim, nós trabalhamos isso num estudo também, num determinado dia. No segundo estudo, então, nós trabalhamos a respeito de não andar conforme andam os gentios. No terceiro estudo, então, nós começamos a respeito de Efésios 4:27, que é exatamente não deis lugar ao diabo. Só que a tônica desse terceiro estudo foi o nome dele: diabo, Lúcifer, Beelzebu, anjo de luz, ou Lúcifer, né? E como que foi a queda dele? A soberba introduz ali a iniquidade e esse foi destituído então da glória de Deus. Como que ele atua? Através do engano e da mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E também trabalhamos domingo passado então nesse terceiro estudo, por onde ele anda hoje: rodear a terra e passear por ela. E nós então trabalhamos a questão do exemplo de Jó, como que as coisas aconteceram na vida de Jó, ok? A partir de hoje, então, nós vamos dar sequência, e vou pedir para a igreja, se possível, abrir lá em Jó, capítulo 27, versículo 6, porque hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do
apego. Em que você é apegado? No filho, na religião, no dinheiro, na justiça própria, no seu bom comportamento? Enfim, devemos estar muito atentos com o que a pessoa está apegado, ok? Então vamos ler Jó capítulo 27, verso 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Tudo que nós trabalhamos domingo passado no livro de Jó é até despertar a curiosidade para as pessoas estarem lendo Jó, exatamente por esse apego de Jó. Onde é que Jó está totalmente enraizado, apegado? Na sua própria justiça, tá? Então nós trabalhamos isso, mas antes de nós darmos aqui a sequência nisto ainda, para trazer alguma coisa à memória, vamos voltar ao texto. Só não precisam ir lá. Não deis lugar ao diabo. Domingo passado nós falamos. Adão e Eva, quando a serpente entrou no Éden, a serpente não entrou em Eva. Ele apenas falou com Eva, porque Eva não era portadora de uma natureza perversa. O pecado ainda não tinha ocorrido. Então Satanás vem tentar tirar a pessoa da verdade. No caso de Judas já é outro caso, no caso de Pedro já é outro caso, e também no caso de Jó. Jó era um homem temente a Deus, era servo, mas ele estava apegado a alguma coisa que estava ali enraizado dentro dele, na sua justiça própria. Ok? Então Deus permitiu algumas coisas na vida de Jó, porque Deus tem uma vontade, que todos os homens sejam salvos. Então, em algumas vidas, eu vou até falar isso com certo cuidado, mas em algumas vidas, Deus permite uma enfermidade terrível, sob a visão de Deus, mas quem leva isto é o diabo, para que essa pessoa tenha a oportunidade de se render à graça do Senhor Jesus Cristo. É totalmente diferente, gente, do que nós vamos apontar logo a seguir. Por exemplo, lembre-se que Efésios 1:1, Paulo está escrevendo aos santos e irmãos fiéis em Cristo Jesus. Os santos e irmãos fiéis em Cristo Jesus são eles que não devem dar brecha, ou não deve dar lugar ao diabo. Porque quem ainda não é uma nova criatura é portadora do velho homem, e ele entra e faz o que quer, do jeito que quer, lógico, debaixo de toda a autoridade do Senhor Deus. Lembre-se que Satanás, ele não pode fazer absolutamente nada se por Deus não for autorizado. Ok? Então vamos lembrar. Aliás, esse texto acho que vale a pena. Jó 1:11. Quando Satanás foi juntamente com os filhos de Deus na presença do Senhor Deus, e Deus falou a respeito do seu servo Jó, Deus falou para Jó o seguinte, Deus falou a Satanás. Obrigado pela correção. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha essa expressão que Deus deu autoridade a Satanás. Toca-lhe em tudo quanto tem.
tudo. Às vezes você vê uma pessoa perdendo, mas não perde a arrogância. Está indo para o buraco, mas não assume. Dívidas até o máximo, mas anda no carro importado. Só esperando a hora de ser pego. Ok? Satanás tem autoridade dada por Deus, no caso de Jó, a tirar tudo quanto ele tinha. E aí, não vamos ler o texto, porque não é o propósito hoje. Os bois e os jumentos foram levados. Os moços que cuidavam dos bois e dos jumentos foram mortos, da família de Jó. Depois as ovelhas e os moços as ovelhas foram tomadas e os moços foram queimados. Depois os camelos foram tomados e os moços foram mortos ao fio da espada. E por fim os filhos e as filhas comendo e bebendo vinho, vem o vento de 4 cantos e cai sobre os jovens e eles morrem. Então Satanás tem a condição dada por Deus de tocar e tirar tudo que Jó tem. E aí nós temos, a percepção que Jó continua apegado à sua própria justiça, mesmo perdendo tudo. Ok? Muito bem. Ele tem algumas atitudes que no texto diz: ele rasgou o manto, raspou a cabeça e se lançou em terra. Então dá a impressão aqui que há arrependimento. Gente, arrependimento é no coração. É lá dentro. Deus olha lá dentro. É o coração. Depois nós temos em Jó 2,6, que está bem pertinho, é a segunda vez que Satanás se apresenta. E olha o que diz. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Agora vai mais além, não é só o que ele tem. Tá? O texto é muito claro. Ó. Eis que ele está na tua mão, porém, poupa-lhe ou guarda a vida. E aí sim, aí realmente uma situação é terrível. No 2,7, não precisam ir lá, que nós lemos domingo passado. A chaga é maligna. Jó é levado fora da cidade. Ele começa a raspar as feridas com telha e assim mesmo ele resiste. Quando chega no 27,6 que nós lemos, ele diz: a minha justiça me apegarei e não a remorderá um só dia. E ele continua até o 37,24. O 37,24 é muito importante nós lermos. Aliás, se você ler o 37 até o 23, você vai pensar assim: nossa, Jó já era convertido, já tinha uma experiência, porque ele enaltece, ele engrandece, ele fala que Deus pode todas as coisas, a grandeza de Deus. Ele coloca Deus lá nas alturas, assim como Nicodemos fez com o Senhor Jesus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Foi essa fala de Nicodemos para Jesus. Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando ele chega no 24, olha o que ele diz. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Por isso o temem os homens. Se você ler o 37, você vai entender do que ele está falando. Os homens temem ao Senhor Deus por causa da sua grandeza. Aqui está na letra minúscula. Ó. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração.
Quem é o sábio de coração ali? Jó. Ele não respeita. Até aqui Deus, vou falar essa expressão, Deus suportou, aguentou. Então, a partir do 38 que Deus começa a revelar: Jó, agora você ouve, porque agora eu vou falar com você. E é lindo essa parte, gente. 38, 39, 40, 41, 42, então, é o momento em que Jó realmente passa por um momento de considerar. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele tem aquela posição que nós já conhecemos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí é uma coisa lá dentro, no coração de Jó. Por que estamos trazendo isso e até de uma maneira repetindo isso aqui? Porque Jesus deixou um alerta para nós e eu acredito que muitas pessoas não estão levando isto a sério. João 10:10, quem se lembra? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão se refere aqui a Satanás. Onde foi que ele roubou o ser humano de Deus? No Éden. Com um engano. Como Deus sereis. A partir do momento que você comer desse fruto, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, nós conhecemos pela palavra, Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E o que aconteceu conosco? Nós fomos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Tá? Ou seja, ele rouba o homem de Deus e agora ele manipula, controla, age, faz do homem o que ele bem entende e sai. Alguns crimes que você vê que a pessoa arrepende depois ou sente remorso depois, porque Satanás entrou, fez o que quis e saiu. Porque ele tem porta de entrada, ele tem o velho homem, onde ele entra e sai. Muito bem, ele veio para roubar e veio para matar. Ele nos matou, porque nós nascemos mortos em delitos e pecados. Ou seja, nascemos biologicamente, somos seres vivos, mas nascemos mortos, destituídos da glória de Deus. Ok? Qual é o projeto de Satanás? Roubar, matar e destruir. É aí que nós temos um Senhor Deus maravilhoso. Tem vários textos, mas apenas citando aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo. O Senhor diz assim: buscar-me-eis em mim, quando? E buscardes de todo o vosso coração. Deus tem um projeto. O ser humano, ele quer dar vida e vida em abundância. Ele não quer que ninguém seja destruído. Ele não quis jamais que Jó fosse destruído. Ele falou: poupa-lhe a vida, porque eu tenho um projeto para ele. Eu quero passar toda a informação para o ser humano. Há um sofrimento, há uma dor, mas eu tenho um projeto: salvar. E Jó foi alcançado pela graça do bom Deus. E todos nós, o projeto de Deus é alcançar pela graça. Então nós precisamos estar atentos aqui agora o seguinte: Jó só não foi destruído por Deus porque Deus, ou seja, porque Jó se submeteu a ouvir a palavra de Deus.
Domingo passado, não sei se alguém lembra, quando nós lemos João 8,44, quando o Senhor Jesus disse aos judeus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque quando fala a verdade, a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso. E o único meio que a pessoa tem de se desvencilhar desse apego que a pessoa tem em determinada coisa é crendo na palavra de Deus. Então, lembrado daquele texto, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e siga-me. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Porque eu quero reforçar aqui com a igreja o seguinte: o apego de Jó é quando ainda não está em Cristo. O apego de Judas que nós vamos ver agora é porque ele ainda não está em Cristo. Ele está como discípulo do Senhor Jesus, mas ele ainda não é filho, não é santo. E aí Satanás tem a possibilidade de entrar nele. Vamos para João capítulo 12, versículo 6. Alguém sabe qual era a função de Judas entre os 12 apóstolos? Isso é um perigo. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Um dos discípulos de Jesus era ladrão, gente. Um dos discípulos de Jesus era ladrão. Ah, mas era discípulo de Jesus? Era, mas era ladrão. E aqui o texto, se alguém quiser verificar lá, é quando aquela mulher quebra aquele perfume gostoso para ungir os pés de Jesus, lavar os pés dele antes da preparação. E Judas falou: para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Esse dinheiro a gente poderia dar aos pobres. Não, é que quando lançavam o dinheiro na bolsa, ele pegava para ele. Então o texto fala claramente, ele anda com Jesus, mas ele é ladrão. Até aqui tudo bem? Credo, pastor, é ladrão. Está andando junto, mas é ladrão. Em Mateus 26, 14 e 15, às escondidas, distante de Mateus, distante de Pedro, distante dos demais apóstolos, ele faz ali uma negociata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Ok? O próprio discípulo que viu os milagres, que contemplou tudo, que esteve com o Senhor Jesus, que caminhou com ele, que viu o poder dele, que andou sobre as águas, viu Jesus andando sobre as águas, enfim, tudo isso ele participou, tinha conhecimento, porque era um dos discípulos, e disse: olha, vocês querem que eu entregue? Eu entrego. Qual era o apego de Judas? Dinheiro, gente, dinheiro. Estou falando de dinheiro aqui, mas a palavra é muito clara em Mateus capítulo 6. Nós não vamos estudar isso aqui. Mas assim, só tem 2 deuses: o Senhor Deus ou Mamon, que é o Deus do dinheiro. Só isso. E ali em Judas, aí estava o apego dele. Agora nós vamos ler Lucas 22, 3.
Lucas 22, verso 3. Próximo já, né, a crucificação. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos número 12. Ok. Pode entrar ou não pode? Pode. É diferente de você. Você é uma nova criatura. Você foi crucificado com Cristo. Cristo é a sua vida. Não tem lugar para Satanás na sua vida, a menos que você dê brecha. Ok? Eu vou dizer mais ainda. O maligno não pode lhe tocar, a menos que Deus permita. Quando Paulo pede a ele para tirar o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, esse não, eu não quero que você se exalte, porque qualquer que se exaltar será humilhado. Então, precisou um mensageiro de Satanás na vida de Paulo. Ok? Aqui então nós temos o seguinte, por que entra em Judas? Apesar de ser discípulo, apesar de estar andando com Jesus, vendo todos os milagres, reconhecendo que Jesus era realmente aquele que havia de vir, enfim, tudo isso, mas era portador do velho homem, a porta de entrada de Satanás. Satanás entrou em Judas, ok? Agora o último texto para fazer o fechamento dentro desse exemplo, Mateus 27, versículos 3, 4 e 5. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ok, volta no 3, por gentileza. Essa versão traz arrependido. Quem tem a versão que traz remorso? Remorso. A palavra arrependido não é o correto. Porque se ele tivesse arrependido de fato, ele não teria se enforcado. Pedro arrependeu quando negou o Senhor Jesus. Ele arrependeu. E ele foi. Questão do humilhar, de buscar. Judas não, ele teve remorso do que ele fez. E é tão incrível isso, gente, que a pessoa faz, tem aquele remorso e quer resolver por conta própria. Você e eu, lá no passado, quando não tínhamos a vida de Cristo, enfim, poderíamos fazer qualquer coisa, mas se você volta-se para o Senhor, arrependido estou, tenha misericórdia de mim, a misericórdia enquanto estamos nessa vida, a misericórdia de Deus está estendida. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. E são elas a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós também teríamos sido consumidos. Ou seja, esse exemplo claro, gente, aqui de Judas é alguém que anda com Jesus, é alguém que conhece a fala de Jesus, é alguém até que repete a linguagem de Jesus, mas nunca foi tratado na essência. Não houve troca de coração, não houve troca de natureza. O que está o apego de Judas? Está nas suas finanças, dinheiro, ok? Vamos para um outro exemplo rápido, Lucas capítulo 18. Começo a ficar preocupado já com o horário. Lucas 18. Nós vamos fazer essa leitura do verso 18 até o verso 23. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse,
Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Ok? Vamos voltar aqui, por gentileza, lá no 18. Isso é um problema, gente. Quando alguém chega para você, a primeira coisa, elogiando você, você fala: ih, que será que quer? Né? Nicodemos chegou do mesmo jeito. Né? Ninguém pode desfazer os sinais. Então, bom mestre. Se for uma galera, então, se tiver muita gente próximo, né, a pessoa diz: bom mestre. Olha, reconhece. Tá. Aí vem, o que eu devo fazer? Sempre querendo fazer. Vida eterna não é fazer. Vida eterna é crer. Versículo 19. Por que me chamas bom? Jesus já vai bem direto, é lindo isso. Versículo 20. Olha lá. 21. Eu sou tão bom na religião, mas eu sou muito bom na religião, que eu faço isso desde a minha, tem uma versão que diz desde a minha meninice, alguém tem aí? Desde a adolescência. Eu sou muito, muito bom. A minha religião, gente, a religião dos fariseus era top. Eles eram, segundo o próprio Paulo colocando, segundo a lei eu era irrepreensível. Por quê? Porque realmente seguia à risca. Mas te falta uma coisa. Você está apegado a uma coisa. E aí ele aponta, então, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Não, isso eu não abro mão. Eu não sei o que esse jovem passou, mas eu sei que o desejo do Senhor Jesus Cristo é salvar. E não sei também, porque a Bíblia não registra se ele foi, pela graça de Deus, se ele foi alcançado, o que aconteceu, a Bíblia não registra. Mas partindo do princípio do que aconteceu com Jó, Deus permitiu várias coisas para que Jó fosse alcançado. Ok? Então, aqueles que ainda não estão em Cristo, qual é o seu apego hoje? Dinheiro? Justiça própria? Uma boa religião? Nunca roubou? Nunca matou? Eu não me vejo culpado. Cuidado. Cuidado. Agora a pergunta é: qual o seu apego, o meu apego, que sou nova criatura, santos irmãos fiéis em Cristo Jesus? Qual é o meu apego? Não é dinheiro, não é religião, não é nada disso. Nós vamos dizer qual é o nosso apego, e aí você vai tremer na base. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse é o apego da nova criatura. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, o texto está se referindo a vestimenta, comida e tudo mais no texto, tá bom? Qual que é o apego da nova criatura? Primeira coisa na minha vida, agora é reino de Deus. Você quer nunca, eu vou falar nunca, mas eu vou ter que abrir aqui uma exceção lá na frente, no próximo estudo, talvez nós vamos chegar a isso.
Mas você quer nunca abrir brecha para o diabo? Coloque Deus em primeiro plano na sua vida. No seu relacionamento, no seu emprego, as suas finanças, na sua vida pessoal, nos seus sonhos, nas suas conquistas. Realmente esse cântico que foi apresentado é: rendido estou diante do Senhor Deus. Tão lembrado de Filipenses 1:21. Mas para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora, se Deus quiser que eu fique mais aqui, eu vou ficar aqui, mas trabalhando para a glória dele. É o texto que diz logo na sequência. Nova criatura, não deis lugar ao diabo. Eu quero viver exclusivamente para a honra e glória do Senhor Deus. Quem está em primeiro plano na sua vida? Às vezes a pessoa pensa: não, mas eu não vou na igreja todo domingo. Não é nada disso, não é nada disso. E muito menos dinheiro, porque Jó, quando você lê o livro de Jó, depois que ele se reconhece o Senhor Deus, Deus dá tudo em dobro do que ele tinha, porque ele já não está mais com amor ao dinheiro, mas sim ele está voltado totalmente para a glória de Deus. Agora é Deus, Deus na minha vida. Deus é tudo, eu vivo para a glória de Deus, a minha vida é testemunhar dEle, é falar dEle, é glorificar o nome dEle, eu vivo eternamente para a glória de Deus. 1 Timóteo vai ser então o último texto, 1 Timóteo capítulo 6. Paulo aprendeu uma lição tremenda, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, que ele vai participar ao filho dele, Timóteo, e participar isso para nós também, que 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Isso. Não há nenhum problema, gente. O dinheiro é o amor ao dinheiro, porque ele passa a ser o Deus da vida da pessoa. Mas não é o nosso assunto aqui, eu só queria trazer isso para nós considerarmos. Paulo, ele diz em Filipenses o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Ele passou necessidades, mas também ele teve em abundância. Ou seja, ele reconhecia que ele vivia exclusivamente para a glória de Deus. Até aqui, nós não falamos das brechas. Se Deus quiser, domingo que vem nós vamos falar como que eu posso dar brecha. Porque é muito amplo quando eu digo assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quem vem na quinta-feira, nós já apontamos duas coisas. Duas coisas no verbo imperativo. Louvai ao Senhor, porque isto é bom e agradável. Quando eu não louvo ao Senhor por tudo o que eu tenho, mas eu deixo que a murmuração tome conta, eu estou dando brecha. Isso foi na quinta anterior. Na quinta agora que passou, nós falamos outro verbo imperativo. Jesus, primeiro ele recomenda aquela senhora. Ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas quando ele chega naquele momento de decisão, no finalzinho já da sua vida, ali no Getsêmani, ele diz assim: orai para que não entreis
em tentação. Ali é imperativo, ele está dando uma ordem. Você não quer entrar em tentação? Ore. E no próprio texto de Mateus ele diz, vigiai, imperativo, vigiai e orai. E apontamos aqui, tem um ditado espanhol que diz, há uma diferença enorme entre a arquibancada e a arena. Você que está assistindo lá, a tourada, você está torcendo para ele ali. Mas ele que está ali, ele não pode descuidar o olho do animal. Você que é nova criatura, você está na arena, porque você está no mundo, mas você não pertence mais ao mundo. E Satanás está em busca de preciosas vidas. Então você está na arena, você precisa estar atento a todo e qualquer instante, porque ele quer te pegar para destruir. Roubar, ele roubou, ele matou, mas agora quem está em Cristo, nós somos reconciliados com Deus, e agora nós estamos numa posição privilegiada, que ele quer destruir. Destruir a sua casa, o seu casamento, a sua vida, os seus negócios, ele quer destruir tudo, porque ele não quer ver nenhum cristão alegre, feliz, próspero, para a glória de Deus. Ele só quer ver cristão derrotado. Então, orai, ele fala orai, e depois Paulo aprende com ele lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. E ele sabia do que ele estava falando por tudo aquilo que ele passou. Então são brechas que eu preciso tomar cuidado, porque somente a nova criatura pode dar lugar ao diabo. Mas tem outras bem mais importantes que nós vamos estar vendo ainda durante esse mês, tá bom? Gostaria de pedir que a igreja se colocasse em pé e queria fazer uma oração com você. Essa oração com aquele que ainda não está em Cristo tem um objetivo, que o Senhor Deus venha abrir o entendimento para ver aonde que está apegado. Se é justiça própria, se é religião, se é medo de se render. Porque a palavra de Deus diz claramente, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou eu tenho medo de me render e eu ficar preso à religião. Você não vai ficar preso, porque Jesus disse claramente, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, tem algumas igrejas que nós ainda vamos trabalhar sobre isso lá na frente. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e ele usa ministros da justiça para prender pessoas. Mas não é a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele liberta, e liberta totalmente, tá bom? E também dentro dessa oração, aqueles que estão em Cristo e querem viver, né, conforme a palavra de Deus diz, nós vamos estar orando. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, por tua graça e misericórdia, aprendo com Jó. Não adianta nos apegar à justiça própria, porque é trapo de imundícia a tua palavra ensina. Não adianta apegar ao dinheiro. O dinheiro nos leva a momentos de prazer, mas o remorso chega, a dor chega, a ponto de levar a pessoa ao enforcamento. Senhor, aqueles que ainda não estão em Cristo, por misericórdia, revela a palavra que Jesus já veio, já nos atraiu, já nos abraçou, mas isto Ele também fez algo sobrenatural, matou o nosso velho homem, aquele que tinha acesso, Senhor, através de Satanás. Jesus destruiu na cruz e nós te louvamos por isto. Abra o entendimento dessas vidas, Senhor, que carecem dessa transformação, por misericórdia. Te louvo porque o Senhor deu muito mais a Jó do que ele tinha quando ele se rendeu. E quem sabe, o Senhor quer oferecer muito mais, muito mais, muito mais àqueles que se renderem ao Senhor e olharem para Ti. E a nós, Senhor, que estamos em Cristo por graça, misericórdia,
ensina-nos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E sabemos pela tua palavra que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, Senhor, por misericórdia, dá-nos esse descanso na tua palavra. Ensina-nos, como o Senhor mesmo ensinou ao apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo. Nada tem mais sentido. Tudo aquilo que eu vivi, Paulo considera como esterco para a preciosidade da vida de Cristo. Senhor, que esta comunidade, a tua noiva, a tua igreja, nunca, jamais venha dar lugar ao diabo, porque nós queremos viver exclusivamente para honrar, glorificar, exaltar o teu santo nome. Te louvo por isso, em nome de Jesus.